Olá, os meus alunos da Faculdade de Suzano, da matéria de Processo Penal. Estamos aí em mais uma semana de distanciamento social, certo? Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando. Então, temos mais um vídeo hoje aqui para dar continuidade no nosso conteúdo, certo? Estávamos falando aí do procedimento ordinário, não é mesmo? Então, no último vídeo, né, que está disponível para caso quem quiser aí rever o conteúdo, nós estávamos falamos da diferença dos procedimentos, falamos como identificar os procedimentos, né, como identificar se o crime vai ser sujeito a um procedimento ordinário, ao procedimento ordinário comum, ao sumário, ao sumaríssimo, ou mesmo se ele irá ser submetido a um procedimento especial, certo? Também demos início aí aos estudos do procedimento comum ordinário, certo? Falamos um pouquinho aí então da denúncia, falamos do que deve conter uma denúncia, né? E falamos que ela é a peça inaugural de todo o procedimento aí no processo penal, certo? A denúncia ou a queixa-crime nos crimes que for cabível, nos casos que forem cabíveis, certo? Então, lá nós falamos aí, demos início na nossa linha do tempo, né? A denúncia está aqui, no início da nossa linha do tempo. Para cá temos o inquérito policial, né? Como já havíamos falado, e temos aí as prisões provisórias que também podem durar aqui, certo? E aí falamos do recebimento da denúncia, que deve conter aí quando o juiz deve receber essa denúncia, quando o juiz pode e deve receber essa denúncia, né? Então, vamos dar continuidade aqui falando agora um pouquinho da citação, certo? Então, nós falamos aí na última aula, no último vídeo, né, que ao receber a denúncia, quando o juiz recebe a denúncia, na mesma decisão que ele recebe a denúncia, ele deve aí determinar que o réu seja citado, né? Então o réu vai ser citado. Nada mais é do que determinar que o réu venha ao processo, do que chamar o réu ao processo. Que fala, ó réu, agora você está sendo processado e o que você deve fazer? Você deve responder a essa acusação. Estão te acusando de ter cometido um crime. E nós, Estado, aqui através do juiz, queremos que você apresente a sua resposta a essa acusação. E é isso que ele vai fazer. Ele será citado para dentro do prazo, de um prazo aí de 10 dias, né? Terá 10 dias, certo? 10 dias corridos, tá? 10 dias corridos. Não se fala em prazo em dias úteis no processo penal, tá? A lei não prevê dias úteis no processo penal. Sempre falamos aqui de dias úteis, tá? Então, em 10 dias úteis, o réu vai ter que apresentar a sua defesa, tá? Apresentar a sua resposta à acusação. Ele vai responder aquela denúncia que o Ministério Público apresentou, certo? Acredito que vocês tenham estudado já a citação no semestre passado, mas vale a pena dar uma relembrada e lembrar um pouquinho como funciona a citação no processo penal. Até porque no processo penal é um pouquinho diferente lá do processo civil ou até mesmo do processo lá da Justiça do Trabalho, certo? Ela tem algumas particularidades, né? Ela tem que ser de uma forma um pouco mais específica para que ela seja válida, certo? Tá? Então, a citação está prevista lá no artigo 351 do Código de Processo Penal. Tá legal? Então, a partir do artigo 351 lá, depois vocês dão uma olhadinha lá, dão uma lida, nós falamos aí da citação. A citação, o que é a citação? Como eu havia dito, a citação nada mais é do que o ato de comunicar e chamar o réu ao processo. É chegar no réu lá, no indivíduo, e falar, ó, sujeito, o senhor agora é um réu, tá? O senhor está sendo processado pelo Estado pela suposta prática de um crime, certo? Então, a partir de agora, o senhor foi devidamente informado desse processo e deve se manifestar, tá? Então, ali ele comunica e chama o réu ao processo e fala, venha ao processo para apresentar a sua defesa. Legal? É isso, é a citação. Nada mais do que isso. É um ato de chamá-lo, é um chamamento. Fala, vem aqui, ó, vem responder ao processo.
Tá? É bem tranquilo, né? Quem é citado? No processo penal, quem é citado, obviamente, é o réu. Quem é o réu? É aquele que está sendo acusado de ter cometido um crime, tá? Então, sempre no processo penal, sempre que a gente fala de processo penal, a regra é: o réu deve ser citado em sua pessoa, tá? Pessoalmente, tá? Então, não é cabível citação através do pai do réu, do irmão do réu, da esposa do réu, do vizinho do réu, quem quer que seja. Ele tem que ser citado pessoalmente. Ele deve receber aquela citação. Ele deve chegar lá ao oficial de justiça com o documento, apresentar, entregar para ele e falar: ó, tá aqui, você assina aqui que você está sendo citado, tá? Essa é a regra, certo? Tá? No processo penal, só se admite uma única hipótese, tá? Uma única hipótese que a citação terá validade, que é no caso onde o réu tem uma doença mental, e é citado pelo seu representante legal. Tá? Então, se ele tem uma doença mental e ele é interditado, né, ou até não, né, às vezes não é interditado ainda, mas ele tem um representante legal, alguém que o representa, ele pode ser citado através desse representante legal, certo? Somente nessa hipótese. Em qualquer outra hipótese, não é admitida a citação de outra forma por outra pessoa, tá? Citação por terceiros, somente do réu, tá? E aí, para que isso ocorra, a lei nos dá alguns critérios, nos demonstram alguns pontos que ele pode ser citado, como que isso pode ocorrer caso não seja localizado, caso seja outro local. A lei ela prevê isso, ela dá as formas que isso pode acontecer, tá? Então a citação será pessoal, tá? Isso está claro. Sempre será pessoal, sempre será na pessoa do réu, tá? Como ela pode ocorrer? Por mandado, certo? Por mandado. Tomar um café. Servidos? Bom, será por mandado. Por mandado é aquela forma clássica, onde o oficial de justiça recebe o mandado do juiz e fala: ó, vai até a residência do réu, o endereço que ele costuma ser localizado, né? Vai até lá e intime o réu, cite o réu, certo? Isso acontece quando o endereço dele for na mesma comarca, ou seja, ele está sendo processado em Suzano, né? Está sendo processado em Suzano. Vai o réu lá daqui de Suzano, o oficial de justiça daqui de Suzano, o processo é aqui em Suzano e reside aqui em Suzano. Então o oficial de justiça pega lá a citação no fórum e leva até o réu no bairro que ele reside aqui em Suzano, certo? Essa citação também pode acontecer por precatória, tá? Por precatória, carta precatória, como é chamado, né? Se o réu tiver endereço em outra comarca, tá? Então, se o réu reside em Itaquaquecetuba, ou reside em Mogi, ou reside em Franca, no interior, ou reside no Paraná, reside em Mato Grosso, qualquer outro lugar dentro do território nacional fora da comarca, seja o processo de Suzano, qualquer local fora de Suzano, ele vai ser citado por carta precatória, tá? Carta precatória, como funciona? Vai um documento, o juízo daqui, a vara daqui, envia esse mandato para o juiz competente da outra comarca. Por exemplo, se for Itaquaquecetuba, o juiz de Suzano, da vara criminal de Suzano, vai enviar este mandato de citação para o juiz de Itaquaquecetuba competente. Ele vai determinar que um dos oficiais de justiça da jurisdição dele cumpra esse mandato. E depois, quando cumprir, ele vai devolver e juntar no processo, lá no processo de Suzano. Certo? Tá? Isso é uma carta precatória. É uma ordem de cumprimento de algum ato do juiz. Tranquilo? Tá? Por carta rogatória, funciona nos mesmos moldes da carta precatória. Porém, na carta rogatória é de um país para outro. Tá? Então, tem todo um procedimento, todo um trâmite que é enviado isso para o STJ envia para o Ministério das Relações Exteriores, que envia aí para o consulado adequado, o consulado envia para o juiz, para lá, para o local adequado, para o local que deve ser citado, né? Por exemplo, se for no Japão,
Envia para o consulado japonês envia esse documento para o Japão e lá funciona dentro do procedimento deles, lá o que estiver estipulado na lei deles, vai um oficial de justiça ou um servidor semelhante, né, que execute essa função, ele vai até lá e cita o réu. Tá? Quanto tempo leva isso? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pode levar 2, 3, 4 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo isso vai levar. Tá bom? Por carta de ordem. Carta de ordem é uma determinação de uma instância superior para uma instância inferior. Isso daqui, os senhores vão ver, perceber, a gente fala muito, nos procedimentos de competência originária. Tá? Ou seja, quando a competência para julgar pertence a um juízo de foro privilegiado. Certo? Por exemplo, quem é o réu é um juiz de primeira instância. A competência para julgá-lo é do Tribunal de Justiça. Então o que o Tribunal de Justiça faz? Ele não manda um oficial de justiça dele lá do Tribunal de Justiça, lá em São Paulo, lá da Praça da Sé, do Palácio da Justiça, não sai de lá. Ele vai pegar, intimar, vai enviar esse documento à comarca onde o juiz reside e vai determinar lá o juízo de lá, certo? Juiz, lógico, diferente dele, né? O juiz que esteja lá vai determinar a citação desse juiz em sua residência. Certo? Aí vai o oficial de justiça até lá, sua residência, o seu trabalho, e executa essa citação. Isso se chama carta de ordem, certo? Depois de cumprir a citação, isso volta para o tribunal, tá? Por requisição, isso aqui acontece do militar. Então a citação, quando é militar, quando ele é militar aí das Forças Armadas, ou até mesmo da Polícia Militar, essa citação ela é feita através do seu superior. Então, envia-se isso ao superior hierárquico dele. Por exemplo, o cara lá é um sargento ou um soldado, envia-se isso até o comandante imediato dele, do batalhão, né? Esse comandante procede a essa citação, essa requisição aí desse militar. E aí esse comandante dele fica responsável em apresentar ao juízo comprovar que ele foi devidamente citado, certo? Temos a hipótese aqui também por hora certa, tá? Por hora certa é um procedimento até interessante. Por hora certa, o que acontece? O réu está se ocultando. Ele sabe que o réu está se ocultando. Ele já foi algumas vezes até a residência do réu e o réu está se escondendo. Ele olha lá e fala, ó, tô vendo o cara lá na janela, mas ele me vê aqui, ele volta para dentro, fecha a janela, fecha a cortina, se esconde lá. O que o oficial de justiça faz? Ele vai lá, nos moldes do Código de Processo Civil, vocês vão ver lá no Código de Processo Civil, tá? Não tem essa previsão especificando como funciona isso, tem apenas no Código de Processo Civil, tá lá como é feito. No Código de Processo Penal ele apenas fala dessa possibilidade. Lá ele pega e fala. Como ele faz? Ele vai lá, avisa o vizinho, né? Fala, ó, amanhã estarei aqui para intimar o fulano de tal, para citar fulano de tal. Aí ele vai no outro dia, pega aquele mandato e começa a ler. Nesse horário que ele marcou, vai lá na porta e lê aquilo lá, lê. Se não tiver ninguém olhando, ele vai ler para as paredes. Certifica que leu lá, tudo. Geralmente ele pega uma testemunha e aí ele retorna e fala, ó, cumpriu esse mandato, ele estava se ocultando lá, tá? Acontece no processo penal? Raramente. É muito raro porque para você alegar uma nulidade é muito fácil, tá? É muito fácil alegar uma nulidade. Então raramente isso vai acontecer no processo penal, mas existe essa possibilidade sim, certo? Tá? E aí, se ele não souber, se for frustrada essa situação, se não souber onde o réu está, ninguém sabe o endereço dele. Tinha o endereço dele lá, mas ele não se encontra nesse endereço mais. Está desatualizado. Nós fomos até lá, não localizamos. Tentamos outros endereços, não foi localizado. E ele se encontra em um local aí incerto e não sabido, que é o que chamamos de lins, local incerto e não sabido, né? Se ele estiver nessa situação, aí a citação ela vai ocorrer por meio de edital. Vai sair publicado um edital nos jornais de grande circulação falando que esse réu deve comparecer aí ao juízo para que ele apresente a defesa. Tá? Fica aí no prazo de 15 dias publicado isso, certo? Tá? Isso só é válido se ele encontrar no lugar incerto e não sabido. Ou seja, tentou todos os meios, tentou todos os endereços conhecidos do réu. Foram lá e foram realizadas pesquisas no Detran, no Bacen Jude ou qualquer outro órgão que possuía o seu endereço.
tentou todos os meios, não conseguiu localizá-lo, não foi infrutífero todas as tentativas, não houve nenhum endereço aí com sucesso na sua localização, e aí foi lá nos endereços, não foi conhecido, ninguém sabe do cara, ninguém sabe do réu, aí sim eles podem publicar isso por edital. Tá? A gente vai falar um pouquinho do edital daqui a pouco. Uma observação aqui que todos devem prestar muita atenção, que diferente do processo civil, lá no processo civil você tem a opção de citação pelo correio. Tá? Vai lá uma carta e dá ele por citado, carta com aviso de recebimento. No processo penal não existe isso. Tá? Não existe. É nulo, completamente nulo, não vale para nada. A citação tem que ser pessoal, não vale a citação feita pelo correio. Tá? Então, o oficial de justiça deve sim comparecer até lá. Não adianta enviar uma carta. Vamos tentar a carta. Enviou a carta. Mesmo que ele tenha assinado lá, que ele tenha recebido aquela carta, tenha aquele aviso de recebimento, ele assinou, isso é nulo. Tá? Não tem nenhuma validade para o processo penal. Certo? Tá? Se o réu for citado por edital e não comparecer e não constituir defensor, tá? Conforme o artigo 366 do CPP, o processo ficará suspenso e ficará suspenso o prazo prescricional. Então, aqui o que acontece? Citou o réu por edital. Tá? Ele não apareceu no processo. E nem constituiu o defensor. Quem é o defensor? Não constituiu o advogado. Não apresentou um advogado. Então, o que vai acontecer nesse caso? O processo vai tramitar? Não. O processo não vai tramitar. Não irá tramitar. Certo? Ele tem que apresentar um defensor. Se ele não apresentar um defensor, o processo vai ficar suspenso. O processo não vai continuar. O réu não é revel. Tá? Lá no processo civil, quando a gente estuda e fala de processo civil, fala de que o réu não apresenta defesa, ele é o quê? Ele acaba sendo o quê? Revel. Citado por edital e não apresenta, ele é revel. O processo vai tramitar aqui a revelia. Né? No processo penal, não existe revelia. Não existe revelia. Não há que se falar em revelia. Tá? No processo penal, simplesmente se ele não aparecer, não constituir defensor, simplesmente o processo aí vai... O que vai acontecer? Vai ficar suspenso. Tá? Vai suspender o processo. Até pelo prazo aí prescricional, né? Então o que vai acontecer? Tem um prazo de 2 anos para prescrição. Fica suspenso por 2 anos, volta a correr o prazo prescricional, tá? Deu o prazo prescricional, o réu não foi localizado, extingue-se a punibilidade. Tá? O Estado não pode mais puni-lo. Certo? Então, o réu vai ser, de certa forma, absolvido, né? De certa forma, de suas acusações. Tá? Entretanto, o juiz, determinando a suspensão, vai lá e suspende o processo. Fala, vou suspender o processo. Porém, eu preciso produzir prova. Eu tenho testemunha para ouvir. Eu não sei se essa testemunha vai estar viva daqui sei lá quanto tempo, quando o réu aparecer. Nessas hipóteses aí, o que você pode fazer? Antecipação da prova. Tá? Então você pode antecipar essa prova. O juiz pode agendar uma audiência, certo? Ele vai agendar uma audiência de antecipação de provas, ou seja, nessa audiência vai ter a finalidade exclusiva de produção de provas, ou seja, se tiver uma testemunha para ser ouvida, vai ser exclusivamente para ouvir essa testemunha. Essa testemunha vai se comparecer, vai prestar os seus depoimentos sobre do que aconteceu, do que ela sabe sobre o fato criminoso, né? E aí, o que vai acontecer? O promotor pode questionar e o defensor? Professor, vai ficar sem defensor lá? É só o promotor e o juiz? Não. Nesse caso, ele vai nomear ali um defensor ad hoc, um advogado que vai ter a única finalidade de representar o réu naquela audiência, ou seja, representar os interesses do réu naquela audiência. Tá? O advogado precisa ter contato dele, precisa ter procuração? Não, o juiz nomeia. Como que acontece isso na prática? Geralmente os advogados estão lá na sala da OAB, vai lá o oficial de justiça ou o escrevente e fala, doutor, dá uma forcinha aqui. Aí a gente senta lá e faz essa audiência aí, escuta essa testemunha. Vale nesse caso, se souber o caso, se você deu tempo, se você olhou o caso, se tem alguma coisa muito fora da realidade, aí sim, você pode até questioná-lo e tudo mais, tá? Mas, via de regra, só escuta o depoimento dele lá e, posteriormente, aí, caso seja possível, esse depoimento vai ser refeito na presença do réu, tá? Quando ele for localizar, o caso seja localizado.
certo? A finalidade dessa audiência é isso, produção de provas. Tá? Posteriormente, quando o réu for localizado, aí sim ele vai apresentar a resposta à acusação, tá? No prazo de 10 dias, ele vai ter esse prazo novamente para apresentar a resposta à acusação, e aí vai ter uma nova audiência marcada. Se for possível, se essa testemunha não vier a óbito, se ela for facilmente localizada, né, puder ser localizada, aí vai ser produzida novamente essa prova, vai ser ouvida novamente, tá? E a resposta da acusação? O que é a resposta da acusação? Falei da resposta da acusação, mas o que é a resposta da acusação? A resposta da acusação está prevista lá no artigo 396-A. Ela é uma peça processual, né? Aqui um dos documentos, é uma petição, onde o réu aí, o acusado, poderá arguir as preliminares, que são preliminares, são qualquer coisa que ele pode alegar ali que incorra diretamente na decisão do juiz, pode até ser um ponto aí, uma nulidade, algo excepcional, né? Algo que precisa ser alegado primeiramente ali, tá? São as preliminares. Alegar tudo que interessa à sua defesa, ele pode falar o que ele quiser, que for de interesse da defesa, certo? Tá? Vai falar o que ele quiser ali. Oferecer documentos, então ele pode nesse momento juntar documentos que demonstrem a sua inocência, tá? E justificações, né? Especificar as provas que ele pretende produzir, então ele vai falar, eu pretendo demonstrar a minha inocência através da perícia, através de tal documento, através de tal diligência, né? E arrolar as testemunhas. Esse é o ponto mais importante. Tá? A principal finalidade da resposta à acusação é essa, é arrolar as testemunhas. Por quê? Tudo isso aqui, todos os outros pontos, a gente pode alegar ali posteriormente, certo? A não ser que seja uma unidade que a gente vai estudar futuramente, as unidades podem ser alegadas aqui. Mas, via de regra, todas as outras coisas, juntada de documento, justificações, alegar alguma outra coisa, ele vai ter um momento oportuno posteriormente, tá? Aqui, o que ele deve fazer, ele jamais pode esquecer, jamais pode deixar de realizar, caso tenha, né, é juntar as testemunhas, tá? Então, esse é o momento mais importante. Aqui se junta as testemunhas. Esse é o momento processual onde ele vai apresentar as testemunhas. Perdeu esse momento? Acabou a vida do seu cliente. Não vai. Se você tem testemunha para produzir, você corre o risco de não poder juntá-las no processo. Tá? Então, se você tem a testemunha lá e deixou de juntar, a não ser que você tenha uma justificativa. Aí você pode falar, eu não juntei a testemunha porque eu não consegui o endereço dela, aí você vai pedir algum prazo, alguma outra coisa assim. Mas, caso contrário, você tem a testemunha, tem as informações onde ela pode ser localizada, e não juntou nesse momento, nem sequer indicou o nome dela, acabou. Já era. Você perdeu o momento processual para isso, tá? Tem um truque ali, tem um macete que você pode até fazer em audiência para tentar ouvir em audiência, certo? Mas, via de regra, acabou essa prova, tá? Você vai ter que tentar defender o seu cliente de outra forma. Então, na resposta à acusação é o momento mais importante para a juntada de testemunhas, certo? Tá? A maior importância da resposta à acusação é, de fato, a juntada do rol de testemunhas, tá certo? Tá? Depois disso, o que vai acontecer? O juiz vai receber essa resposta à acusação, vai receber esse documento. E ao receber esse documento, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que analisar ali toda essa documentação e tem que tomar uma decisão. Tá? E que decisão é essa, professor? O que ele vai tomar? Nessa decisão aqui é o momento onde ele pode manter o recebimento da denúncia que ele recebeu lá atrás, né? Ou, que é o que de fato importa para a gente aqui, decretar a absolvição sumária. Tá? Decretar a absolvição sumária. Então, a absolvição sumária está prevista lá no artigo 397, né? 397 do Código de Processo Penal. A absolvição sumária, ela só pode ser decretada em casos específicos. E está lá um rol taxativo onde ela pode ser decretada, né? Se ocorrer isso, né, até esse momento, se o juiz identificar isso, ele pode decretar a absolvição sumária. E o que significa absolvição sumária? Acabou o processo. Não tem mais processo, o cliente é inocente. Foi decretado ali que seu cliente está absolvido, certo? Então não vai ter mais audiência,
Não vai ter mais nada. Acabou ali. O juiz decreta a absolvição sumária, acabou ali. Cabe recurso? Cabe, mas essa é outra questão que depois a gente discute. Mas, via de regra, se o cliente foi absolvido sumariamente, acabou. Acabou o processo. Está livre. Tá livre. Certo? E aí, se você tiver algum desses pontos para demonstrar, você vai demonstrar isso lá na resposta à acusação. Tá legal? Então vamos lá. Quando pode ser decretada a absolvição sumária? Primeiro, existência manifesta de causa de excludente de ilicitude, certo? As excludentes de ilicitude, tá? Aqui, ó, na ilicitude, inciso 1º, as principais excludentes estão previstas lá no artigo 23 a 25, né? São excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, né? Então, se o réu ele cometeu um crime em legítima defesa, e isso é manifesto, isso é notório, todo mundo vê, né? O crime foi cometido em legítima defesa. Não depende de provas para provar isso. É claro, é evidente. Então, nesse caso aí, caberá absolvição com base no inciso 1º, certo? E aí também, né, temos aí outras espalhadas no código, como tem aquela do caso 128 lá, do 128 do Código Penal, que essa aqui é aquela do aborto relacionado que foi cometido por médico, né, que também é uma excludente de ilicitude. Se isso foi demonstrado ali, né, se isso ficou demonstrado ali, o juiz pode absolver o réu sumariamente, tá? Outro ponto, existência manifesta, reparem novamente, tá? Novamente aqui é algo manifesto, algo notório, algo evidente, que vem aos olhos logo de cara. Excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, né? Culpabilidade deve ser sustentada em exigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, a coação moral irresistível, lá do artigo 22, né? Ou ausência de potencial consciência da ilicitude, como ocorre no erro de proibição essencial, no artigo 121, tá? Então, nesse caso aqui, tem lá coação moral, ou coação moral irresistível, né? Ou coação até mesmo física, dependendo do caso, certo? Por uma coação irresistível. Cometeu esse crime por uma coação moral, ou você comete esse crime ou mata o seu filho, tá? Então ele vai lá, um gerente de banco, ó, você facilita a entrada dos bandidos aí, a gente facilita a entrada da gangue, da organização aqui, da organização criminosa, dos meus comparsas, porque senão eu mato sua família em casa. É uma coação moral irresistível, né? Então, nesse caso aí, o juiz vai afastar a culpabilidade do agente, né? Tá? E aí, nesse caso, ele vai absolvê-lo. A única que não entra nesse caso é inimputabilidade, tá? É a inimputabilidade, certo? Que aí é outra questão, que aí tem um incidente, é outra questão que deve ser abordada de uma forma diferente, certo? Isso só pode ser decretado lá no final do processo, tá? O fato narrado, evidentemente, não se constitui crime, tá? Então aqui temos lá, algumas teses podem ser perdidas nesse caso. Ausência do dolo e culpa, né? Falta de nexo de causalidade, erro de tipo essencial, coação física irresistível, que é coação física, ele cometeu um crime porque ele estava correndo o risco ali de vida, né, no caso. O princípio da insignificância, né? Então, a pessoa foi lá e cometeu o crime, né? Fato narrado evidentemente não constitui crime, cometeu o crime pelo estado de necessidade, porque a pessoa estava morrendo de fome, foi lá e furtou, crime famélico, né? A pessoa vai lá e comete esse crime, cometeu um furto ali de algo para comer. Então, roubou um pedaço de carne, um pacote de bolacha, um pacote de macarrão para comer. Nesses casos aí, o juiz também pode decretar a absolvição sumária, certo? Tá? Então aqui temos a extinção de punibilidade também, é outro ponto. Extinção de punibilidade, né? Então está extinta a punibilidade do crime. Quando se extingue a punibilidade? Primeira hipótese, as hipóteses estão previstas lá no 107, né? Primeiro, pela morte do agente, né? O agente morreu. Tá lá, morreu. Você vai continuar com o processo para quê? Né? Extinguiu a punibilidade. Pela anistia, graça ou indulto, quando ele recebe um benefício desses. Pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. Então a lei mudou. Como é o caso da bigamia, né? Aliás, crime de adultério.
desculpa. O crime de adultério antes era crime, existia um crime de adultério. Não existe mais, certo? Tá? Pela prescrição, decadência ou percepção, prescreveu o crime, não dá mais para punir, né? Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada, tá? Pela retratação do agente nos casos que a lei admite, pelo perdão judicial também nos casos que a lei admite, certo? Tá? Fora dessas hipóteses, tá lá, o juiz recebeu a resposta da acusação. Não tem nenhum desses incisos aí. Não é caso de absolvição sumária, certo? Não vai absolver o réu sumariamente. Não tem como absolvê-lo sumariamente. Então o processo deve o quê? O processo deve continuar, certo? Então aí o que ele vai fazer? Ele vai manter o recebimento da denúncia, tá? Não encontrou nenhuma dessas hipóteses aí, então mantém o recebimento da denúncia. Manter o recebimento da denúncia faz o quê? Condena o réu? Não. O processo tem que continuar. Temos o devido processo legal. As coisas continuam. As coisas devem fluir. Aí nós teremos o quê? A audiência, ele vai apontar, vai agendar a audiência de instrução, debates e julgamento. Tá? A audiência de instrução, debates e julgamento está prevista lá no artigo 400 do Código de Processo Penal. Certo? Tá? Então, como funciona a audiência? Primeiro fato, vai começar como? Segundo a própria redação, conforme vem lá no próprio artigo, a gente lê no próprio artigo, o primeiro ato da audiência, né, que estarão presentes as partes e tudo mais, no primeiro ato da audiência vai se proceder à oitiva da vítima, certo? Então, a vítima, se houver a vítima, né, se a vítima estiver com vida, se puder ser localizada, vai se proceder à oitiva da vítima. Então estarão lá na sala de audiência o juiz, o promotor, o defensor e o réu. O réu está presente nesses atos, nem que seja uma presença virtual através de teleaudiência, né? Então, teremos lá a presença do réu, a presença do seu defensor, da acusação e do juiz. E aí vai sentar a vítima, vai adentrar ao local e vai prestar o seu depoimento, conforme aquilo que ela se recordar do fato criminoso. Tá? Então, temos lá. Aí como funciona isso? Depois da vítima vai ser ouvidas as testemunhas. Né? Vai ser ouvida primeiro as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Certo? Tá? E como que funciona? Atualmente, diante das alterações promovidas pela Lei 11.690 de 2008, ou seja, desde 2008 para cá, tá? Houve uma mitigação do sistema presidencialista, de modo que, muito embora o juiz ainda permaneça na presidência dos atos processuais, as perguntas agora são feitas diretamente pelo Ministério Público e pela defesa. As testemunhas atuando o juiz apenas supletivamente inquirindo a testemunha, caso algum ponto não tenha sido esclarecido. Tá? Então, como funciona? Primeiro, a testemunha vai chegar a vítima lá, ela vai depor, vai falar o que ela se recorda dos atos, né, dos fatos. E aí vai se dar a palavra diretamente ao Ministério Público, que vai poder perguntar diretamente para a testemunha, para a vítima, né? No caso, vítima ou das testemunhas. Ele vai perguntar o que ele quiser, desde que tenha o fato aí, tenha relação com o fato criminoso, né? Então ele pergunta ali da forma que ele quiser, do jeito que ele achar melhor, isso sem interferência do juiz. Diferente lá do sistema trabalhista, das audiências trabalhistas, não sei se quem já pôde assistir alguma audiência, mas lá nas trabalhistas ou até mesmo no processo civil, as perguntas são feitas para o juiz e o juiz repassa para a testemunha ou para a vítima, né, para as partes ali. No processo penal, não. No processo penal as coisas são feitas direto, são mais dinâmico, né? Você vai lá, como advogado, defensor ou o próprio Ministério Público e pergunta diretamente para a testemunha, para a vítima. Fala ali, o senhor recorda do fato? Era realmente esse fulano que estava lá? Era ele? O que aconteceu? O que ele fez? Como ele agiu? Como que ele estava vestido? Perguntas relacionadas ao fato aí. Não vai perguntar da vida do cara. Fala, o senhor já foi corno na vida? Sei lá. Tem que ser relacionado ao fato, né? Lembrando que ela não pode mentir, certo? Isso nós estudamos lá quando estudamos sobre prova, certo? E aí o mesmo vale para as testemunhas. Você pergunta diretamente, sem a interferência do juiz. Caso haja algum ponto a ser esclarecido, no final, após as partes, após a defesa, após o Ministério Público e a defesa, o juiz pode sim esclarecer algum fato que ele tenha tido dúvida ali no depoimento da vítima ou das testemunhas.
certo? E depois disso, oitiva dos peritos e assistentes técnicos. Então, se no caso teve algum perito e foi arrolado como testemunho, foi arrolado para ser ouvido em audiência, né? Lembrando que o perito ou assistente técnico está arrolado fora do rol de testemunhas, você arrola de fora, não vai estar naquele número de 8 testemunhas lá, de até 8 testemunhas, então você pode arrolar 8 mais um perito, né? Depois disso, você vai questionar o perito, se houver esse pedido. Você vai questionar o perito e os assistentes técnicos que auxiliaram aí nessa perícia ou que entendam do assunto, tá? Certo? Após tudo isso, por último, no procedimento ordinário, tá? Procedimento comum ordinário, por último, ocorre o interrogatório do réu, tá? Então esse é um ato da defesa, certo? Momento em que o réu vai poder defender das acusações e fornecer a sua versão dos fatos. É ali que ele vai poder falar o que ele bem entender, tá? Aqui tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque é nesse momento onde o seu réu pode acabar com sua vida. Seu cliente pode acabar com sua vida. Então tem que tomar muito cuidado, deve ser muito bem instruído, porque se for para falar besteira é melhor ele ficar quieto. Vai ser prejudicado e ficar quieto? Não. Não. Não pode ser prejudicado. O juiz não pode chegar lá no momento de decidir, de sentenciar, alegar o réu permaneceu em silêncio, por isso é culpado. Não pode. Mas vai do interesse da defesa. Se você puder contar a sua versão dos fatos, né, puder esclarecer os fatos, é melhor. Então, é nesse momento que ele poderá fazer isso. Pode acontecer dele responder, aí no final ele tem que responder as perguntas. Ele pode responder somente as perguntas do defensor e não responder as perguntas do Ministério Público? Claro, é direito dele, tá? Geralmente o promotor fica muito puto quando isso acontece, né? Mas ele pode fazer isso, não gera nenhum prejuízo. É direito dele de fazer isso. Então, na hora que o promotor de justiça perguntar, ele pode permanecer em silêncio. E aí, responder somente o que a defesa questionar, tá bom? Certo? E depois disso, aí vem a fase do 402, tá? Aí sim, esse aqui é o último momento para produzir prova. Se existe mais alguma coisa, acabou lá, teve o depoimento do réu. Se existiu mais alguma coisa para ser provado no processo, o momento de pedir é agora. Se você deixar de pedir agora, você não pode pedir mais. Aí você prejudica toda a vida do seu cliente. Então, se até ali houve uma dúvida, de repente até mesmo as testemunhas citaram um terceiro, uma outra pessoa que não estava ali arrolado, uma testemunha nova que ninguém conhecia até o momento, é nessa hora que você pode pedir. Tá? Nesse momento aqui você pode pedir a oitiva dessa testemunha, você pode pedir aqui alguma diligência, você pode pedir uma quebra de um sigilo bancário, você pode pedir o que for de interesse para a defesa. Tá? Da mesma forma que o Ministério Público pode exigir aí qualquer coisa que for para acusação. Certo? Então, esse é o momento final. Se existe mais uma prova para ser produzida, a hora é essa. Após o interrogatório do réu. Tá? Acabou, o réu terminou de falar, o juiz deve abrir esse momento. Na fase do 402, alguma prova a ser produzida? E aí as partes, o Ministério Público e a acusação, o Ministério Público e a defesa, tem essa oportunidade aí de se manifestar. Tranquilo? Tá? Não falou nada, ficou quieto, perdeu o direito, não tem mais outra oportunidade. Certo? Tá. E aí, debates orais. Após isso, perguntou lá, tem alguma prova a ser produzida em audiência? Não, não tem. Acabou ali. Então vamos ter debates orais agora. E como funciona? Ao final da instrução, serão abertos os debates orais por 20 minutos para cada uma das partes, prorrogáveis por mais 10 para argumentações da acusação e da defesa, necessariamente nesta ordem. Havendo assistente de acusação, esse disporá de 10 minutos após a argumentação do promotor de justiça. A defesa vai falar sempre por último. Tá? E como funciona isso? Debate, professor, debate, os dois ficam debatendo, discutindo lá? Não, não é isso. Tá? Não é isso. É organizado. Primeiro vai abrir lá, Ministério Público, 20 minutos, acusação, 20 minutos para se manifestar, prorrogáveis por mais 10. E nesse momento, o defensor vai calar a boca. Cala-te, fica quieto. Né? O defensor fica quietinho lá, só ouvindo o que está sendo falado. Falou besteira, falou merda, falou um monte de coisa que não tem nada a ver, fica quieto. Na sua hora certa,
você vai se manifestar. E qual é a sua hora certa? Após eu acabar os 20 minutos, quando abrir a sua palavra, você vai ter 20 minutos mais 10 se for necessário. Então você tem 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos, tá? Para você apresentar tudo que você quiser falar do processo agora. As suas últimas alegações. Então você vai falar de todas as provas que foram produzidas, por que o réu deve ser absolvido. E aí nesse momento, é nesse momento que você vai falar aí, alegar alguma nulidade que houve no processo. Então se teve alguma nulidade, a gente vai estudar nulidades depois. Teve alguma nulidade, você vai alegar agora. Você vai alegar por que seu cliente deve ser absolvido. Você vai debater aqui o regime de cumprimento de pena, né? Se a pena deve ser cumprida em regime aberto ou fechado. A pena, a dosimetria da pena você vai discutir agora, nesse momento, certo? Tudo isso nos debates orais, tá? Certo? Tá? Mas existe uma outra hipótese, tá? Se for um caso muito complexo, e aí ou alguma das partes requerer diligência lá no 402, foi pedir uma diligência, alguma coisa assim, nesse caso aqui, as alegações finais poderão ser feitas por escrito, tá? E aí pode ser feito isso por escrito no prazo de 5 dias, tá? Como funciona esse prazo? Dias úteis, sempre, né? E aí vai ter essa diligência, quando concluir essa diligência, juntar no processo, vai abrir o prazo de 5 dias para a acusação, depois 5 dias para a defesa, certo? Depois que for juntado os memoriais da acusação, tá? Porque a defesa tem que ter acesso ao que foi feito pela acusação por fim, tá? Para falar por último no processo, certo? Tá? E aí com tudo isso junto, né? Com posse de todos esses documentos, aí sim o juiz vai proferir a sua decisão. Se for debates orais, via de regra ele vai proferir a decisão no final da audiência, tá? Se for depois por memoriais, aí é quando a defesa terminar o prazo da defesa, juntar o processo, vai para a conclusão e lá o juiz vai decidir, tá? Certo? Que decisão é essa? Nada mais é do que a sentença, tá? A sentença a gente vai estudar depois, certo? Tá legal? Então, por isso eu vou fechando aqui esse conteúdo, né? Vou dando por encerrado aqui esse vídeo, certo? No próximo vídeo a gente vai falar aí do procedimento sumário e sumaríssimo, tá legal? E posteriormente a gente estuda sentença e nulidades, tá legal? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Dúvidas naqueles mesmos modos, né? Enviem para mim aí por e-mail, certo? Podem me enviar aí por e-mail, podem me enviar pelo AVA. Quem quiser, pode me enviar pelas redes sociais. Quem tiver meu contato por lá, quem tiver meu WhatsApp, pode enviar pelo WhatsApp. Estou sempre à disposição, tá bom? Forte abraço a todos e até mais.